tá certo. Agora sim. Desculpa. Agora está sendo som. Então, bom dia. Uma satisfação estar começando o segundo semestre de 2021. Vocês, na disciplina de Direito do Consumidor, ainda nesse formato digital, à distância, mas tentando romper um pouco aí com os limites do Covid, né, que vem sendo controlado com a vacinação, né, tem diminuído aí bastante a incidência dele. Então, para esse semestre, aí, como vocês devem estar vendo em outras cadeiras, a reitoria selecionou alguns dias de aulas para cada disciplina, né, em que será feita uma aula presencial numa sala preparada, com uma lotação lá limite, né, e essa aula será também gravada, e quem não quiser assistir no presencial poderá, então, depois assistir ela gravada. Esses dias, já, no caso da disciplina de Direito do Consumidor, eles já estão lá presentes no nosso plano de ensino, que também já está colocado lá no Moodle, no tópico do Moodle. Então, temos esses dias lá apontados. Acho que para final de agosto aí já teríamos aí um encontro. Eles vão passar aí mais informações aí da sala, do local. Outra questão é no plano de ensino, que todos devem acessar e olhar, porque nós temos informações essenciais da nossa disciplina. No plano de ensino consta também nosso programa de aula, com os tópicos, né, que nós vamos abranger aí dentro do direito do consumidor, né, também trazendo aí coisas bem atuais, né, em torno dessa disciplina, até porque é uma disciplina muito dinâmica, né, e ela envolve basicamente a todos, né, todos somos consumidores, e principalmente de 2020 para cá, nós temos passado aí por várias situações disruptivas, né, mudando os hábitos de consumo ou a forma de consumo, né, por conta do fechamento do comércio físico, né, e algumas coisas que nós passamos a restringir, se adaptando em outros modelos, talvez perdurem por aí, né. Algumas coisas a gente deixa de fazer em quantidade, ou até mesmo deixa de fazer, optando pelas soluções que foram sendo montadas a partir de 2020. Começar, por exemplo, né, a questão de restaurantes e bares, né? O que foi, né, um incremento dessas questões de deliveries, né? Acho que eles nunca cresceram tanto em termos de demanda, né? Uber Eats, iFood, uma série de outros aí, Rappi, enfim, que são os maiores, né? E depois também tem os menores aí que concorrem um pouco com essa logística aí. E tem algumas coisas aí para se resolver nesse contexto, né? E algumas até afastando um pouco a incidência do CDC, outras incrementando, né? Nós tivemos a questão dos pacotes de viagem e passagens aéreas, né? Houve uma lei que começou como medida provisória, depois virou lei no ano passado, dando
esticando até 31 de dezembro de 2020, agora até 2021, a questão de compras de passagem e pacotes, né, uma vez que cancelados por conta da pandemia ou suspensos, o sujeito, comprador, ele não tinha direito a reaver todo aquele montante que foi investido, dando-se aí uma moratória para os fornecedores desse setor não terem que abrir mão, né, dos valores que receberam e remetendo, então, para um futuro posterior a prestação do serviço contratado. Então, aí se relativizou, né, bastante a ideia do direito do consumidor de, bom, contratei algo que não vai acontecer ou não vai acontecer dentro dos moldes iniciais, então vou deixar para depois, né? Só vou poder reivindicar depois, né? E não é o que o CDC acaba apresentando. Bom, mas aí o que acontece? Ali nós temos também, no plano de ensino, a previsão de provas. Nós temos aí 2 provas na G1, a P1 e a P2. P1 valendo 40% da nota, P2 60%. E uma vez somando todos os pontos que tem na G1, dividindo por 2, o aluno tem a sua média. Chegando a 7, está passado, está aprovado. Quem não atingir 7, aí vai para a prova de G2, né? Ou se perder a P1 ou P2, também temos aí a prova especial, né? E para essas provas P1 e P2 nós temos 3 dias para serem elaboradas. A PE 3 dias ou um pouco menos, dependendo ali da questão das aulas presenciais. E a G2 são 7 dias para ser feitos, né, para ser realizada e postada no sistema do Moodle. Então também já temos ali essa anotação em datas ali no plano de ensino. E temos a bibliografia também, né? Tem desde a básica, né, que aí eu sugiro a leitura de pelo menos um daqueles livros ali elencados, todos ótimos, de grandes autores, né, e dão a visão geral que nós estamos elaborando em termos de direito do consumidor, em face da nossa disciplina, né, que nós não temos assim como abranger toda a estrutura envolvendo o direito do consumidor, vamos trazer até algumas mais específicas, mas ele é um setor que ficou muito amplo, né? Hoje você tem consumidor na telefonia, consumidor na energia elétrica, consumidor em seguro, consumidor em banco, consumidor em transporte, consumidor de produtos, consumidor de internet, quer dizer, é um mundo assim dinâmico que não para, né? E vários desses setores específicos têm regras próprias, resoluções próprias, e se a gente fosse entrar, né, fosse adentrar em cada uma delas, a nossa cadeira seria infindável. Precisaria de mais de um ano para poder, enfim, investigar todas essas áreas, né? Então, a gente tem uma visão aqui mais ampla, mais genérica do consumidor, a partir do CDC, né? E que é o importante, porque não adianta nós termos uma inserção, né? uma inclusão dentro de leis específicas, sem considerar a norma matriz de todas, que é o CDC. Se você não compreende o CDC, não adianta você querer entender especificamente os direitos do usuário do sistema de plano de saúde, por exemplo. Partes do CDC para depois para a especialização. Então, o nosso caminho, né, é ver o CDC, os principais pontos dele, as origens, né, a fundamentação, por que ele é assim, né, por que ele foi estruturado do jeito que está montado. A gente pode dizer que na Alemanha, eles dizem que o Código Civil é a Constituição do homem comum. Aqui nós temos uma Constituição Federal no Brasil que exageradamente coloca uma série de temas que não são típicos de uma Constituição,
né? Não são típicos de uma organização de Estado, de direitos fundamentais, são basicamente estruturas para tratar de remuneração de várias carreiras públicas, né? Isso deveria constar de uma lei ordinária, não necessariamente de uma Constituição Federal, né? Ela acabou se tornando muito corporativa para uma série de setores que pretenderam se blindar, colocando prerrogativas dentro dela e aí fazendo dela uma estrutura demasiada, né? Hoje ela é cheia de emendas, né? Então perde-se a consistência, né, de uma Constituição Federal e até a sua estabilidade na medida que você fica perturbando ela com emendas constitucionais que nem são projetos, né, de atualização de uma regra, né? São, na verdade, estruturas para ajeitar setores de acordo com o governo do período, né? Por outro lado, nós temos a ideia de uma Constituição do homem comum, que são aquelas leis que a gente usa diariamente. Quando a gente fala em que o direito civil é a Constituição, entre aspas, do homem comum, é porque ali no direito civil que eu encontro a regulação do direito de família, né? Família, mesmo não tendo, a gente tem. Como é que a gente se relaciona juridicamente nesse ambiente? Você tem ali disciplina de responsabilidade civil para danos que ocorram de maneira variada. Nós temos no Código Civil uma regulação de contratos, né? E contratos a gente faz o dia inteiro, né? Embora a gente não perceba, mas a gente vive no mundo contratual. Basicamente, o ponto maior do direito, considerando as suas origens, a sua etimologia, é focar sobre o relacionamento humano a partir do contrato, né? Do contrato vieram outras coisas, até a relação com o direito público, o Estado, né? O direito público é bem mais novo, né? Dá para dizer que o direito público começa ali na era das constituições, né? Ali pós independência americana, Revolução Francesa. Já o direito privado ele faz parte da evolução humana, né? E a gente tem um grande ápice dele no mundo ocidental, lá no direito romano. E hoje eu já nem digo mais Código Civil, né? Hoje o Código Civil ele fica muito focado ali na questão de direito de família, sucessões, direitos reais, mas quando entramos ali na parte contratual, ele já sozinho, né, tá muito desarmado, então ele tem que ser interpretado junto com outras regras, porque eu posso ter relações específicas, como, por exemplo, relação de consumo. A menos que o sujeito viva numa caverna isolado do mundo, sem internet, sem WhatsApp, sem rede social, a menos que ele faça isso, ele acaba se tornando um consumidor. Digamos, nessa caverna isolada, ele caça a comida dele, ele pega a água dele, ele, né, constrói suas vestimentas. Bom, ele não tem ninguém para reclamar a não ser da natureza. Já na relação de consumo, né, a gente depende de outros indivíduos, né, que garantam a nossa subsistência a partir da venda de produtos e serviços, né? Então, a gente paga para isso, né? Então, enquanto a gente está dormindo, a gente está no meio de um contrato de fornecimento de internet, né? A gente está no meio de um contrato de fornecimento de energia elétrica, contrato de seguro, né? Mesmo que eu não veja que seja uma coisa abstrata, o meu carro tem seguro. E quando se tiver para vencer, ele vai ser renovado, né? E eu preciso disso para a vida moderna, né? Diante dos riscos que acabam me cercando. Então, a dependência de um mundo contratual é total, né? Do contrário, não conseguiria nem trabalhar e teria que achar um jeito de subsidiar coisas que eu preciso, né? Coisas que eu necessito para minha sobrevivência diária. E é no meio desses contratos corriqueiros, diários, necessários, essenciais, né,
que vão surgindo conflitos, porque as relações humanas elas são construídas também sobre conflitos. Alguns deles até nos permitem pensar diferente e nos permitem evoluir, né? A partir de certas coisas, evoluir para padrões mais justos, mais equilibrados. Mas a nossa vida é justamente montada em cima de conflitos. E esses conflitos contratuais, esses conflitos de fatores, né, de subsistência, eles foram se desenvolvendo até que se chegou num patamar de entender que nós tínhamos, nesse ambiente contratual, as chamadas relações de consumo. E essas relações de consumo, elas tinham que ter um cuidado diferenciado. Eu vou até abrir aqui um slide. Vou abrir aqui um slide aqui para vocês. Peraí. Deixa eu chamar ele. Depois, lá no Moodle, eu ponho o link da aula e ponho também o slide, divido ele com vocês. Tá aqui. Ok. Em algumas aulas nós vamos fazer uso desses slides, tá? Depois eles ficam lá disponíveis para vocês também, para baixarem, como quiserem utilizar. Também no decorrer aí das nossas aulas, eu posso colocar alguns artigos e também decisões judiciais, né? A defesa, o direito do consumidor é muito dinâmico, né? E a cada dia, a cada momento, nós temos decisões variadas, tratando aí de temas corriqueiros. Mas eu digo, é meio difícil falar em segurança jurídica, em direito do consumidor, porque ele envolve 220 milhões de pessoas no Brasil, se esse for o número total da população. Então, imagina o número de demandas que nós temos em relação a ele, e também com as diferenças culturais e geográficas, né? Padrões de consumo variam conforme a região do país, né, que é um país continental, né? Então, a gente pode ter aí, tem sempre um abastecimento muito grande de demandas e ações judiciais, né? Se a gente tivesse aqui que fazer um apanhado bem resumido, né, do que é a origem da defesa do direito do consumidor, né, nós temos, né, no passado mais longínquo aí da relação humana, relações de troca, principalmente ainda quando não havia moeda ou quando essa era muito rara em termos de circulação, né? As pessoas trocavam, né, aquilo que produziam, né? Eu troco ali minha produção de vegetais, de frutas, por carne, que o outro também acaba produzindo, porque tem uma criação de gado. Dando um salto, né, enorme, nós entramos no século ali está século XVIII, século XIX, com a Revolução Industrial, né? E aí a gente já pensa, então, em produção em larga escala, com aumento de consumo, e aí você já deixa de ter contato com aquele pequeno produtor, ou aquele pequeno comerciante, aquele pequeno artesão, para, então, já estabelecer vínculos maiores, né? Já com uma ideia de produção em massa, né? E aí começam também a se fortalecer a própria burguesia, né? Já indo para um parâmetro aí de capital industrial. Só que aí o que acontece? Nós temos uma legislação até anterior, né, ao início do século XX,
que observa os indivíduos com uma igualdade presumida em termos de contratação, né? Em termos de proteção legal. Então, isso é um momento ainda, ali no século XIX, de ausência do Estado, né? Um Estado que foi afastado da vida das pessoas depois da Revolução Francesa. Então, uma ausência do Estado, porque só o Estado ausente vai garantir liberdade. E aí a ideia também de liberdade contratual. Porque as pessoas são iguais e a vontade delas é que vai vincular elas, e todos são iguais para expressar a sua vontade. E a gente viu que a realidade não é bem assim, né? Os primeiros estopins aí dessa visão começam lá com o contrato de trabalho e o contrato de locação, de acesso à moradia, né? Nós temos aí um período que as pessoas vão abandonando o campo para ir morar nas grandes cidades em busca de emprego, e ali elas vão tentando arranjar lugares para ficar e vão encontrando aí um nível de especulação imobiliária absurdo, né? Sendo submetidas a valores aleatórios para ficar em lugares insalubres, né? Quando conseguiam ficar. Né? A gente até poderia dizer que nas grandes capitais europeias, pelo menos até final do século XIX, existia uma favelização, né? Um problema que a gente vive aqui no Brasil, né? Por que as pessoas vão morar na favela? Porque elas não conseguem moradia em outro lugar, né? Elas não conseguem acessar contratos de locação em prédios melhores, em bairros melhores, né? Porque, do contrário, você imagina, se o sujeito tivesse opção, ele ia ficar num lugar onde tudo lá é limitado, né? Se a gente pensar ali no Rio de Janeiro, num local onde ele precisa pagar milícias para poder ter acesso a serviços, onde ele fica no meio de tiroteio, de fuzil entre traficantes e polícia, né? Então, o sujeito vai para um lugar desses porque realmente não tem onde ficar e ainda assim paga caro, né? Não é porque ele mora na favela que o aluguel lá é barato, né? Principalmente para ele. Então, era necessário pensar que situações dessas dependessem de uma regulação melhor, e aí surge também as primeiras leis sobre locações. Hoje a gente tem uma aqui no Brasil, que é talvez a mais importante delas, que é a 8245 de 91, que é uma lei intervencionista, né? E a gente observa que ele tem um cuidado maior com o locatário do que com o locador. Então, em cenários, em relações desiguais, o que o Estado faz com a lei? Ele faz com a lei um sobrepeso para o mais fraco, né? Ele cria medidas compensatórias para justamente compensar essa fraqueza, né, de quem é mais vulnerável e permitir que exista uma certa igualdade nas negociações. E aí o que acontece? Na relação de consumo não é diferente, porque na medida em que você começa a ter uma produção massificada, você vai aumentando também os riscos da própria qualidade de produtos, entre outros. E começam também a surgir, já no século XX, os processos de venda de marketing, né? Hoje a gente é sobrecarregado com estruturas de marketing de uma forma absurda, né? Eu já não vejo mais tanto TV, porque, enfim, as redes sociais e streamings de programas também acabam tomando o corpo, né? Acabam tomando espaço que antes acabava sendo ocupado pela TV, né? Hoje você acessa aí um Facebook ou alguma outra coisa, você já tem a notícia na hora do que está acontecendo, né? Você já nem vê muito um jornal na TV, porque passou-se horas em que uma informação já foi divulgada, só se você quiser um complemento. Só que toda vez que você entra no Instagram, Facebook, às vezes até o WhatsApp, qualquer outra coisa, você é bombardeado por um marketing absurdo, né? Chega lá no Instagram, lá tem aqueles watch reels, né? Enfim, aparece ali várias sugestões
principalmente focados na área de produtos e beleza. Então, é um bombardeio diário com técnicas mais ou menos agressivas, né? Quando você pensa em grandes conglomerados, grandes empresas, né, quem está fazendo o marketing é possivelmente um PhD em psicologia. Né? Então, é um sujeito que tem um PhD em marketing, numa grande universidade, às vezes até em psicologia, para saber realmente quais são os pontos mais frágeis e emocionais, né, da pessoa, para justamente entrar ali, né? O indivíduo, né, pode estar triste por tal e outra coisa, então meu produto vai entrar como um elemento compensatório e ele vai gastar comigo, né? E daqui a pouco vai gastar muito comigo. Então, são cenários, né, que se notou que fragilizavam a figura do comprador e que esse comprador ele era diferente. Esse adquirente de produtos e serviços, gradualmente, ele era diferente. E eram diferentes sobre uma ótica de ser mais fraco, de ser mais frágil. E aí começou, né, a acender um sinal de uma necessidade de reconhecer essa fragilidade desse sujeito, que veio a se chamar consumidor, e se criar leis de proteção aí, né, justamente pelos riscos do mercado, ou às vezes até mesmo o aproveitamento do mercado, que pode, então, usar o seu poderio para se aproveitar das pessoas de várias maneiras. E aí, na década de 60, começa no mundo o movimento consumerista, e Europa e Estados Unidos vão incrementando dentro das suas legislações normas variadas de proteção do consumidor. O Brasil demorou, mas acabou criando um código que hoje é citado também em outros lugares, um código modelo. Acho que o Uruguai basicamente copiou o nosso Código de Defesa do Consumidor. Na América Latina não tem nenhum outro tão bem estruturado. Ele é uma norma que entrou em vigência em 91 e ele ainda tem uma grande atualidade. O Código Civil ele vai fazer 20 anos agora, ele é de 2002, ele vai fazer 20 anos agora em 2022, e, enfim, ele já perdeu aí um espaço, vamos dizer, de protagonista faz tempo, né, para o Código de Defesa do Consumidor em termos de questões contratuais. O que o Código Civil de 1916 fez, o atual aí já não consegue, porque as modificações também são constantes. A própria jurisprudência já pegar em setores de família já foi mais além ainda do que ele foi, né? Então ele chegou meio tardio e não é tão lembrado quanto o CDC. E o CDC, ele surge aí como uma estrutura de compensação, né? Estou passando aqui os slides, em que foca na ideia de proteger alguém que é tido como vulnerável e desigual. Depois nós vamos ver aí as facetas da vulnerabilidade, que são as formas com as quais eu posso ser fragilizado pelo mercado. E essa minha fragilização, como é que eu posso compensar ela? Né? Para que a relação não fique desigual, para que eu não entenda que todo contrato feito no âmbito de consumo seja um contrato injusto. Nós temos uma regra ali no artigo 47 do CDC que diz que toda interpretação contratual deve ser favorável ao consumidor. O contrato sempre deve ser favorável na sua interpretação a ele. Por outro lado, no Código Civil, eu vejo ali que existe um 424, em caso de dúvida, uma interpretação mais favorável ao aderente em contratos de adesão, que são contratos pré-formulados por uma das partes, né, que é também o básico de hoje em dia, né? A gente não... Para poucas coisas a gente para barganhar e negociar, né? Se você vai pegar um cartão de crédito, no banco, o contrato já está pré-elaborado.
Você vai fazer o seguro de carro, contrato pré-elaborado, plano de saúde pré-elaborado. Então, quer dizer, é difícil hoje um setor que não seja formado por um contrato de adesão pré-elaborado, onde você adere às condições impostas pelo fornecedor ou pelo seu outro contratante. E isso acaba estimulando o abuso. Vira e mexe, tem alguns excessos lá que pioram a posição de quem está aderindo, né? Obviamente, não aquele que está oferecendo o serviço e o produto. Então, o CDC ele já parte de uma ideia de desigualdade e tenta proteger o consumidor com uma interpretação sempre favorável. O Código Civil já é mais restritivo, fala em contratos de adesão, um aderente, em caso de dúvida. Ele já tem uma intervenção, mas não é com o mesmo vigor. Então, assim, vendo esse tipo de norma, né, esse tipo de apresentação, a gente entende, né, que o CDC é um produto aí de dirigismo contratual, a Maria Antônia que pergunta, vou disponibilizar esses slides ali no Moodle. Deu uma travada aqui. E o CDC, como eu estava dizendo, ele é um produto de intervenção do Estado, de dirigismo contratual. Tanto é que ali na largada, no artigo 1º do CDC, está dito, ó, esse diploma legal ele é feito com normas de proteção de interesse público e social. Né? Então, ele dá uma conotação de regras cogentes, obrigatórias. Né? Tu não pode deixar de fazer. Né? Então, o âmbito de limitação de responsabilidade do fornecedor diante do consumidor é muito restrito. Se não tivesse regulação disso, ia acontecer o seguinte, o sujeito ia te vender um produto pelo preço que ele quisesse, você não poderia discutir a ideia de equilíbrio, né, ia acabar sendo espolhado mesmo, e ele ainda te dizer o seguinte, ó, estou te vendendo e não tenho responsabilidade nenhuma. Tu comprou e se tu tiver um acidente, o problema é teu. Isso acabaria acontecendo como já foi num passado mais remoto. Só que não é esse o cenário que se almeja. Né? Não é um cenário de risco, de sorte do consumidor em se dar bem com um produto ou se dar mal com um produto ou um serviço. Né? Existem parâmetros de segurança e qualidade que o código fica exigindo o tempo inteiro. Uma das coisas mais versadas pelo código é justamente essa preocupação com a saúde e incolumidade do consumidor. Por outro lado, o Código Civil não fala isso na parte contratual. Para quem já viu o contrato de compra e venda, não está escrito o produto que você vendeu deve ser adequado, deve ser seguro. Esse tipo de coisa não aparece lá. Porque o Código Civil é focado numa ideia de igualdade formal. Quem cai no Código Civil, as partes que caem no Código Civil são tidas como iguais, né? Com forças iguais. Então, o Código Civil é muito menos intervencionista, né? Ele é muito menos presente na ideia de abrir para uma discussão de conteúdo de contrato, porque ele entende que os contratantes são iguais. Né? Já o CDC ele observa o contrário, não são iguais. E se não são iguais, deve pender cuidados para o mais fraco, que é o consumidor. O Código Civil de 16, por outro lado, segue ali o padrão Código Civil, né, que também falava de igualdade formal. Você não via ali o Código Civil de 16, que foi o primeiro Código Civil brasileiro, pior ainda. Você não tinha ali estruturas para, por exemplo, discutir o equilíbrio de um contrato, a justiça de um contrato, porque ele partia da ideia de que isso era presumível. Né? Todo contrato vinha da vontade e, por isso, ele nascia justo. O Código Civil de 2002 guarda essa ideia de igualdade formal, mas influenciado já pelo vigente Código de Defesa do Consumidor,
ele se viu numa obrigação de fazer um upgrade. Quer dizer, já que eu estou vindo como coisa nova, não adianta eu seguir um padrão lá do Código Civil que eu acabei de revogar, que é o Código Civil de 1916. Se fosse por isso, eu deixava ele. Então, eu estou vindo, e estou vindo para melhorar. E essa melhora, a demanda para uma melhora, depende do quê? Depende de criar alguns mecanismos de realmente averiguação contratual, de análise contratual sobre alguns aspectos, inclusive equilíbrio. E aí, o Código Civil de 2002, né, permitiu discutir um contrato né, de execução diferida por conta de onerosidade excessiva, né? Traz para dentro de si aquelas teorias revisionistas que vocês viram em Direito Civil 4, teoria da quebra da base objetiva, teoria da imprevisão. Fala de boa-fé objetiva, coisa que o Código Civil de 16 não fala. A boa-fé objetiva com seus preceitos de lealdade, cooperação, deveres anexos, de se importar com o outro. Fala em função social do contrato. Então, aquele diploma legal, liberal, de ausência do Estado, que era o Código Civil de 16, ele ganhou uma carga de uma ótica social, né, preocupada também em alguns aspectos de justiça do contrato e que eram formados a partir da presença, né, de princípios como a boa-fé objetiva, a função social do contrato, equivalência das prestações, entre outros, né. Não ficou tão amplo quanto o CDC, mas se deixou influenciar. Então, né, o que antes era um mundo à parte do CDC, parece que nele começou a encontrar algumas questões importantes, né, até para poder se estruturar melhor, né, se apresentar melhor como norma, já em início de século XXI. E aí o que acontece? Esse consumidor mais, né, esse sujeito fraco do mercado, né, ele começa, então, a criar uma reivindicação de uma proteção especial por conta de vários aspectos que vão surgindo no mercado. Qualidade de produtos, tempo para reclamar, né, equivalência de prestações. E aqui nós temos um caso, até eu cito aqui um artigo que depois vocês podem ler lá, muito bom, do professor Flávio Tartus, que ele faz um apanhado, né, histórico, né, dessa evolução contratual até a gente chegar na defesa do consumidor. Nós temos ali, no ano de 1889, a fundação da New York Consumers League, ou Consumers Union, que seria uma associação de consumidores, né? E esse associativismo consumerista ele é muito importante, né, para justamente as pessoas se somando, elas conseguem ter uma força de demanda, inclusive política, né? E essa é uma liga que nasce para lutar pela melhoria de condições de trabalho locais, né, ali em Nova York, né? Estamos falando ali em final do século XIX, onde você não tinha leis trabalhistas, onde você não tinha disciplina de jornada de trabalho, botava o sujeito para trabalhar 10, 12, 14 horas, enfim. Até com base nessa exploração da força de trabalho, da mão de obra derivada da Revolução Industrial, né, que foram surgindo as teorias de Engels e Marx, né, que depois eclodiram aí para a Revolução Socialista, Comunista, né. E inclusive Marx ele estruturou toda a teoria dele em cima dessa industrialização, essa revolução industrial e condições de empregados na Inglaterra, né? Embora ele tenha sido usado para a primeira revolução socialista que foi na Rússia, né, na União Soviética. A União Soviética era um país ainda rural, basicamente, né, com uma baixíssima industrialização e ainda vivia sobre
uma monarquia, né, regência de uma monarquia, ao contrário de outros países ali do Ocidente europeu, né? Então ele traz essa ideia de busca da igualdade do trabalhador, só que acaba sendo utilizado num outro país que ainda era muito mais atrasado em termos de evolução econômica e tecnológica. Mas também foi um passo, né? Na medida que você deixa as coisas sem controle, né, elas acabam levando a uma reação mais séria, né, uma reação mais intensa, né, como foi a Revolução Russa, né. E aqui essa estrutura, aqui, essa associação, eles criam ela para buscar, então, uma melhoria das condições de trabalho, né, contra a exploração do trabalho feminino e infantil. Mulheres ganhavam menos, né, crianças menos ainda, mas trabalhavam igual. E aí eles elaboram uma lista branca, né, eles elaboram uma lista branca e começam a divulgar, com os meios que eles detêm, essa lista branca mencionando o nome de empresas que respeitam o direito de trabalhadores, que produzem, comercializam, respeitando o direito de trabalhadores, né, para que as pessoas possam fazer uma boa escolha. E eu diria que isso é uma escolha que hoje a gente acaba não fazendo, né? Agora deve ter mudado um pouco, né? Porque a China já atinge aí um nível de presença em termos de mundo, né? Para concorrer com os Estados Unidos, e passa a ser, inclusive, referência de tecnologia. Nós temos carros chineses, né? Aqui no Brasil eles aportam os montes, nós temos aparelhos de celular, computador. O que muda, né, aquele perfil da China que, voltando aí, quem sabe, 20 anos atrás, 20, 15 anos atrás, era um país que produzia uma tecnologia de qualidade duvidosa ou sem qualidade nenhuma, né, de produtos que você comprava e estragava, de produtos falsificados, né? Então você tinha uma imagem de um país que vivia numa produção à margem da lei, né? E que hoje se consolida num padrão diferente. Você pega, por exemplo, a Chery, né, que faz os Tigos, né? A Chery, se eu não me engano, há uns 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, era uma empresa que produzia brinquedos. E aí você de uma empresa que produzia brinquedo, você salta para uma empresa que produz automóveis para o mundo inteiro, né? E que vão galgando aí, vão se apresentando aí com qualidade, tal, mudando seu design, para se tornar competitivo. Mas muito, né, do que a gente tem da ideia da China e também daquela Indochina, daqueles países tigres asiáticos, é que existe lá uma conformação de trabalho escravo, né, de pessoas que ganham muito pouco, de crianças que são colocadas para trabalhar, inclusive em países como o Afeganistão e Paquistão, para produzir para grandes marcas. Eu acho, se eu não me engano, é o Paquistão que é um dos líderes aí da fabricação de bolas de futebol. E, invariavelmente, você vai encontrar, se você for olhar lá uma empresa, né, de fabricação desses produtos, você vai encontrar crianças trabalhando e ganhando ali, sei lá, $1 por dia ou menos do que isso. Então, grandes marcas fazem uso disso. A própria Zara aqui no Brasil já recebeu pelo menos umas 4, 5 multas, né, por conta de exploração de trabalho escravo, de imigrantes ali do Peru, da Bolívia, que são colocados em situações insalubres aqui mesmo no Brasil para produzir produtos da marca. Então, muito do que a gente está comprando, muito do que a gente tem, em termos de grandes marcas, são derivados também dessa exploração, né? E até talvez seja por isso que a gente consiga comprar esses produtos por um preço menor, né? Quando você pensa, eu achei, então, vendendo um celular lá por R$1.000, né? Um celular bom, de qualidade, por R$1.000. Então, aí você começa, né, a se questionar, né? Quer dizer, o preço normal dele seria R$4.000, como é que alguém vende a 1.000? Então, em algum lugar, eles estão tirando isso, né? Ainda que você fale, mas eles vendem maior quantidade.
mas alguma coisa desse aspecto industrial, desse processo industrial, está sendo sacrificada, né? E aí você tem que se questionar, será que isso que eu compro não é uma estrutura que se vale esse tipo de coisa, ou talvez não é uma estrutura que não respeite valores ambientais? Hoje, muitas empresas são criticadas por usar uma estrutura chamada de greenwashing. Até vou ver se eu escrevo aqui. Greenwashing. Vou botar aqui para todos. O greenwashing. Digamos assim, uma tradução literal seria lavagem verde, né? Você é uma empresa ligada à deterioração ambiental, né? E daqui a pouco você começa a fazer publicidade de que respeita o meio ambiente. Ou às vezes você não tem muito a ver com essa questão de meio ambiente, já é uma posição meio indireta, mas você diz que é um apoiador do meio ambiente, né? Então você vê lá uma propaganda lá de, por exemplo, cosméticos. Não, nós preservamos o meio ambiente. Olha, cosméticos é uma das questões aí mais agressivas ao meio ambiente, né? Porque você gasta, né, água e outras estruturas para produzir eles, e depois vem também o retorno, né, da retirada deles, né, do corpo, do rosto, que entra na água que a gente bebe, né? Então são produtos químicos aí que levam a uma deterioração muito grande, né? Ecológica, né? E aí você, né, daqui a pouco diz, não, eu sou apoiador do meio ambiente, eu invisto lá numa fazenda que cria animais em extinção, eu sou apoiador do projeto Tamar, das tartarugas, lá na praia. E vendo bem, você, né, for fazer uma pesquisa, trata-se de uma empresa que produz uma devastação ambiental horrorosa, ou não tem nada a ver com isso e quer, né, usar um estigma aí atual de proteção de ecologia com essa performance, né? E na verdade você está enganando. Se você é um devastador e diz que protege o meio ambiente, você é um mentiroso, né? E se você não tem relação nenhuma com isso e se aproveita dessa ideia, né, acaba sendo meio abusivo, né? Porque não lhe diz respeito, né? Você está indo só mais numa onda marqueteira mesmo. Bom, e aí seguindo, gente, não sei se alguém aqui tem alguma dúvida, né? Quem tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma colocação, fica à vontade. Nós temos aqui também, que aparece ali no nosso programa, a questão da teoria do diálogo das fontes, que é uma forma de ver o direito, de interpretar o direito, e que está muito presente no direito do consumidor. Ainda não com toda a força, né, mas aparece bastante na doutrina, e às vezes a gente vê ela sendo alocada em termos de jurisprudência, né? Nós temos aí um professor alemão, o Eric Jaime, que foi professor da minha professora, da minha orientadora de mestrado, a professora Cláudia Lima Marques, e o professor dela, professor alemão, porque ela fez os estudos de pós-graduação dela na Alemanha. O professor Eric Jaime fabricou a teoria do diálogo das fontes, e a professora Cláudia trouxe para o Brasil e adaptou ao nosso cenário, né? Ele, num foco até sobre o direito internacional, ele começa a tentar achar uma solução para o excesso de fontes normativas e que tratam de mesmo tema, né? Principalmente ali se você vive em termos de Europa, né? Você tem uma União Europeia, você tem a regulamentação da União, né? Que é o do bloco econômico, que deveria ser observada pelos países membros, e tem também a legislação local, né, nacional. E às vezes elas se colidem ou se complementam, ou
você tem que escolher, afinal, o que vai prevalecer num dado caso, né, com várias fontes falando da mesma coisa. E aí ele diz o seguinte, olha, minha sugestão é abandonar, pelo menos em parte, o critério tradicional de exclusão de normas, e que vocês já devem ter visto, já devem ter ouvido falar, que é aquele critério para afastar as antinomias jurídicas, né, baseado na hierarquia, né, qual é a lei mais forte, né, qual é a lei hierarquicamente superior, baseado no aspecto cronológico, quem veio depois, né, e se veio depois derrogou ou revogou a lei anterior. E baseado também no critério da especialidade. A lei especial afasta a lei geral. Esse critério até é meio perigoso em termos de relação de consumo, porque, como eu disse no início, hoje você não tem uma defesa do consumidor genérica como tinha lá no início da década de 90. A Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. Ele vem ali como uma necessidade importante para regular o mercado, com padrões ali de conduta mais justos por parte dos fornecedores, mas olhando sobre um viés geral, que sirva para tudo. E o mercado de lá para cá aumentou, se sofisticou, se ampliou, né? E muitas desses cenários aí começaram a ganhar também normas específicas, né? Se você pega aí a questão da telefonia, aí você tem a telefonia fixa, aí você tem a telefonia móvel. Se você for fazer um estudo de regras da Anatel sobre telefonia móvel, telefonia fixa, você vai ficar um bom tempo desbravando aquelas resoluções ali. E que vão muito além, são bem mais completas do que a legislação básica de telecomunicações ou até mesmo do que um Código de Defesa do Consumidor que não afeta especificamente o setor. Mas isso também não dá margem para que uma Anatel comece a legislar, né, dentro do seu poder legislador, de expedir resoluções, que ela comece a legislar né, sem considerar, no caso, a existência do Código de Defesa do Consumidor e comece ali a privilegiar deliberadamente aqueles que ela deveria fiscalizar. Isso é um problema em termos de Brasil, é a pressão que os fiscalizados exercem sobre as agências reguladoras e elas acabam deixando a desejar, né, em termos de eficácia e eficiência, né? Mas aí, essa teoria do diálogo das fontes que a gente traz aqui para o Brasil, ela parte do princípio de que uma norma ela não deve ser interpretada por si mesma, sozinha. Ela tem que ter uma interpretação sistêmica, coordenada com outros preceitos, preceitos constitucionais, preceitos presentes em outras regras também que afetam de uma ou de outra forma aquilo que você está querendo interpretar a partir dela. Então, a ideia é que as normas que tratam de um mesmo tema possam se complementar e não afastar. Não afastar, ó, aqui só vai ser o Código Civil, está afastado o CDC. Ou não, aqui só vai ser o CDC, está afastado o Código Civil. Você trabalha com uma ideia concreta e abrupta, né? É tudo ou nada. E a ideia aqui é complementação. Como diz a professora Cláudia Lima Marques, no mundo pós-moderno de fontes plurimas legislativas, surge a necessidade de coordenação entre elas, exigência de um sistema jurídico eficiente e justo. O uso da expressão diálogo das fontes é uma tentativa de expressar a necessidade de uma aplicação coerente de leis de direito privado coexistentes no sistema. Então,
Vamos pensar aqui, ali no artigo 7º do CDC, que eu botei ali abaixo no slide em azul, nós já tínhamos, talvez, a composição disso, né? Seria errado e demasiado que quem fizesse o CDC olhasse para ele achando como uma lei perfeita, que de tanta perfeição excluiria todo e qualquer resto de norma. É como se eu tivesse que interpretar um contrato de seguro e eu simplesmente vou desprezar a existência de regras de seguro presentes lá no Código Civil, porque eu tenho um Código de Defesa do Consumidor e a relação é de consumo e acabou, é só o CDC, o resto não me serve. O resto não deve se apresentar como solução possível. Então, eu trabalharia muito nessa ideia de tudo ou nada e acabaria talvez ficando com nada. O CDC, ao invés de uma norma aberta, seria uma norma opressiva. E aí o próprio legislador, sabendo da sua limitação, isso é importante porque todo ser humano é limitado, né? Ele tem suas limitações. Ele diz o seguinte: os direitos previstos nesse código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem de princípios gerais de direito, analogia, costumes e equidade. Em termos de compartilhar espaços, né, aqueles que mais se fazem presentes na relação de consumo, além do CDC, é o próprio Código Civil e é o Código de Processo Civil, né? Então, são mecanismos que estão muito ao lado, né, e que a gente pode fazer uso. Porque pode acontecer o seguinte: eu tenho um CDC genérico que eu quero utilizar numa dada situação, mas, em se tratando de proteger um vulnerável, a melhor solução não está no CDC. Não está constando ali, não tem, ou é genérico demais. E onde é que tem uma solução legal? No Código Civil. Mas é relação de consumo? Mas ela não exclui. O próprio artigo 7º do CDC está dizendo que ela não exclui. Bom, então vamos complementar o CDC nesse diálogo de fontes, nessa conversa de fontes normativas. Vamos complementar o CDC recorrendo ao que diz o Código Civil. O Código Civil traz lá uma proteção do usuário de transporte que é melhor que o CDC. Porque lá no usuário de transporte está afastada em muitos casos, está afastada a força maior. Hoje o CDC poderia estar sendo utilizado para, quem sabe, por força maior, excluir a responsabilidade de um fornecedor. Se você está num ônibus sendo transportado pela estrada e um outro veículo colide com esse ônibus, e o responsável pelo acidente é esse outro veículo, e você se acidentou nesse ônibus, a transportadora responde perante o passageiro. Mas quem provocou foi o outro. Azar, faz parte do risco dela. Ela que vai entrar com uma ressarcitória lá contra esse causador. Mas faz parte do risco dela ter acidentes, mesmo que não seja por culpa dela. E essa abrangência, essa visão, quem dá é o Código Civil. Então, nesse caso ali, mesmo sendo uma relação de consumo, transportador, transportado, eu vou buscar a solução no Código Civil. Então, vejam, né, como é que a gente consegue operar, né, dentro dessa ideia de diálogo de fontes. Né? Onde existe o consumidor, tem o CDC, ele é a norma matriz, né, mas não significa que ele seja sozinho. Né? Às vezes ele pode ser complementado. Nós temos aqui um outro caso também interessante, que é um caso bem específico, envolvendo reajustes de mensalidade em contratos de plano de saúde envolvendo idoso.
O idoso normalmente é o mais massacrado em contrato de planos de saúde a partir de uma certa idade. Começa a sobrecarregar ele com aumentos por mudança de faixa etária e muito disso acaba indo para a jurisprudência para ser discutido. Só que aí o que acontece? Você tem aqui já uma profusão de leis. O idoso que compra ali o plano de saúde, bom, basicamente CDC. Mas tem uma lei específica sobre planos de saúde. Tem a Lei 9.656 de 98. 9.656 de 98, que é a Lei dos Planos de Saúde. Mas entrou mais um negócio na jogada, hein? Entrou o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741. Bom, então, tem 3 coisas aqui: CDC, Lei de Planos de Saúde, Estatuto do Idoso. E o Estatuto do Idoso, ele não fala em percentuais, tem lá um artigo 15, parágrafo 3º, que ele diz o quê? Olha, o idoso ele não pode sofrer discriminação em planos de saúde. Ponto. Isso tem sido entendido como um freio para reajustes de mudança de faixa etária para quem passa dos 60 anos. Tem idoso aí pagando 4, 5 mil reais por um plano de saúde. Isso aí bate até o teto do INSS. Se ele só tem uma aposentadoria do INSS, ele teria que abrir mão até de comer para poder pagar. Então, o plano de saúde. O que acontece? Chega ali um caso, né, que até na época foi julgado, quando ainda era juiz da turma recursal civil, o doutor Eugênio Facchini Neto, que é professor da PUC, né, é desembargador do TJRS. Chega ali um caso envolvendo uma consumidora que tinha um plano de saúde que era o seguinte: até os 60 anos não tinha aumento por mudança de faixa etária. Podia ter a idade que quisesse, não tinha aumento. Mas, quando atingisse os 60 anos, aquela mensalidade dela dobrava. Dobrava em 100%. E quando ela fosse atingir os 70 anos, dobraria de novo em 100%. Quer dizer, da noite para o dia, dobra em 100%. Aí, realmente, já extrapola a esfera do reajuste, né? E já vira mais aí uma cláusula de expulsão. Quem é que tem uma renda que possa, aos 60 anos, enfrentar essa dobra, né, repentina e abrupta? Então, já vira expulsão e não manutenção de plano. Aí entra essa ação em juízo, né? E eles dizem: tem que usar o Estatuto do Idoso, porque lá no parágrafo 3º do artigo 15 da Lei 10.741 está dito que não pode ter reajuste. Quer dizer, se interpreta que aquilo ali impeça reajustes por mudança de faixa etária para quem tem mais de 60 anos. E aí o doutor Eugênio ali diz o seguinte: olha, eu não posso aplicar o Estatuto do Idoso de forma retroativa. Eu não vou fazer isso. Se eu aplicasse retroativamente, ok, eu impedisse reajuste de 100%, ok. Mas eu não posso fazer isso. Não posso retroagir essa norma civil. Só que aí eu posso fazer o seguinte: eu posso usar o CDC, eu posso usar a Lei 9.600, ali está errado, 9565, 9.656, para chegar a um padrão de reajuste que eu considero assimilável pelo usuário. E aí foi tido que a ideia de 30% de reajuste para esse plano de saúde, e não 100%, ele podia ser enfrentado pela renda dessa usuária. Então, com base no CDC e na Lei de Planos de Saúde, fazendo um diálogo de fontes, eles conseguiram reduzir em 70% o índice de reajuste, atingiram aí um resultado importante para o consumidor e não precisaram fazer a ideia de retroagir uma lei para atingir contratos celebrados anteriormente à sua vigência, que era o Estatuto do Idoso. Então, é uma forma, né, um formato aqui de diálogo de fontes possíveis, né,
com um resultado que não ofende, né, o ato jurídico perfeito. E, ao mesmo tempo, consegue trazer um benefício importante para o usuário do sistema. E depois isso acabou ficando um padrão aí, em termos de turmas recursais. Toda vez que extrapolasse aí 30%, haveria uma redução nesse índice de reajuste em contratos de planos de saúde. Hoje isso é a súmula 20 das turmas recursais do estado do Rio Grande do Sul. Então, né, a gente aí tem uma ideia aí mais prática desse contexto aí de diálogo de fontes e, né, entendendo-se que permitir esse reajuste de 100% era criar uma cláusula barreira. Uma cláusula barreira porque a pessoa não ia conseguir custear esse plano de saúde com esse reajuste tão alto, né? E aí desconfiguraria toda a relação contratual, né? Afetaria já diretamente o conteúdo do contrato. Alguma dúvida aqui, gente? Bom, na sequência aqui, nós ainda temos aqui um tempinho, sobre a evolução, né, do direito do consumidor em termos de Brasil, as nossas referências maiores, elas surgem ali na Constituição Federal. Na Constituição Federal, o direito do consumidor é visto como um direito fundamental de ser protegido como consumidor, artigo 5º, inciso 32, entendendo-se, né, que a mola mestra do mercado é o consumidor, porque sem consumidor você não vende. Ele é um princípio conformador da ordem econômica, né? O Brasil ele é um país capitalista, ele opera com base na livre iniciativa, e essa livre iniciativa tem que respeitar alguns valores, como as relações de trabalho, valores ambientais, e também a defesa do consumidor. Então, quer dizer, a livre iniciativa não é um poder absoluto que você faz da maneira como quiser. E aí nós temos ali no artigo 170, inciso 5º da Constituição Federal, também essa lembrança que o mercado, para funcionar, deve estar em consonância com a proteção do consumidor. E nós tivemos também ali no artigo 48 do ato das disposições constitucionais transitórias a garantia de edição do CDC, né, para que não ficássemos, né, num marasmo de um debate político infindável, afetado aí por lobbies de todos os lados. Ao final da Constituição estava dito, olha, em 120 dias deve ser feito um Código de Defesa do Consumidor. Demorou um pouco, né? Não foi em 120 dias, ele passou a viger em 91, mas pelo menos saiu do forno, né? Então, aquele mesmo legislador constituinte de 88 foi o que fez o Código de Defesa do Consumidor, assim como fez outros estatutos ali, o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, também veio aí dessa turma aí. E é no CDC que a gente encontra a prática, né, a realização prática da defesa do consumidor, porque ali a gente começa a falar sobre aspectos pontuais, oferta, publicidade, responsabilidade civil, segurança, garantia de produtos, cláusulas abusivas, contratos de adesão. Então, é ali que a gente começa a ver pontualmente as normas que protegem o consumidor. E ali o artigo 1º diz o seguinte: o presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor de ordem pública e interesse social, fazendo referência àqueles dispositivos constitucionais que eu havia mencionado antes. Então, é um código com normas cogentes, né, de visualização obrigatória, né, para justamente servir como medida compensatória daquele encontro desigual que é o fornecedor com o consumidor, principalmente um desencontro aí econômico, né? O que somos nós frente a grandes bancos, né? Não somos nada, né? E aí, se você deixa o grande agir de forma livre, ele vai realmente partir para a espoliação direta, né? Então, ele tem que ter tábuas de contenção para que a vida em sociedade possa se organizar de forma justa, né?
e que as fragilidades do consumidor não sejam elementos para ele ser explorado. E antes de se abrir ali, né, o CDC em termos de direitos, né, de uma forma mais visualizável, nós temos um artigo 4º. Depois nós vamos ter que voltar lá para o 2 e 3 na definição de fornecedor e consumidor, porque a relação de consumo ela é pautada aí sobre critérios subjetivos, né? Você só tem ela se você une duas figuras, consumidor e fornecedor. Onde faltar um, não tem mais relação de consumo. Então, a caracterização dela é subjetiva pelas partes que estão ligadas, e aí tem um contexto de definir como você é consumidor, como você é fornecedor. Mas isso nós vamos ver depois. Nós temos ali no artigo 4º a chamada Política Nacional das Relações de Consumo, né, que é uma estrutura, né, ampla para justamente proteger o mercado, e que diz ali que tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores com respeito à sua dignidade, saúde e segurança, proteção de seus interesses econômicos, melhoria da sua qualidade de vida, bem como transparência e harmonia das relações de consumo. Quer dizer que o mercado, que o desenvolvimento tecnológico, ele sirva para melhorar a qualidade de vida das pessoas e não para piorar, né? Quando a gente vê o sujeito extremamente endividado, com várias instituições no pé dele, a gente já vê que ele não tem qualidade de vida, né? Ele tem um constante pressão, né, que vai desgastando a vida dele, né? E muitas vezes, né, claro, com uma certa culpa dele, mas também por conta de um assédio de consumo muito grande. Nós vamos falar mais adiante, né, entrou em vigor há pouco tempo, a Lei 14.181, que fala do superendividamento dos consumidores. E ali você tem uma estrutura de prevenção desse superendividamento. O que aqueles que concedem crédito devem observar na concessão de crédito para evitar que a pessoa se superendivide, né, venha para uma espécie de falência pessoal. Nós temos ali regras também de pactuação, o direito de repactuar dívidas, né? de ter uma estrutura que pense em como o sujeito pode e até onde pagar certas dívidas que perderam o controle, de forma que a subsistência dele fique garantida, né? Então, que o contrato de crédito seja, claro, tem seus desafios naturais, mas guarde uma estrutura saudável juridicamente, né? E não olhar para alguém, né, com um formato aí já de exploração total e deixar ele à deriva com o nome no Serasa, no SPC, no Credit Score, e o problema é seu, sei lá como você vai se reabilitar. Então, a ideia é trazer as pessoas de novo para a economia, né? Porque quem não tem crédito no mundo capitalista sofre muito, né? Sofre bastante, né? É um elemento necessário, mas que também deve ser bem utilizado para não se transformar num produto perigoso. E aqui nós temos no artigo 4º, inciso 1 do CDC, o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor. Depois nós vamos desenvolver aí o que são esses fatores de vulnerabilidade, né? Eu posso dar aqui um exemplo de vulnerabilidade técnica, né? A gente compra celulares, compra notebooks, enfim, mas a gente não sabe se eles não foram feitos com peça recalchutada, né? Diz lá o fornecedor, fabricante que não, né? Mas vai saber. Aí, para saber, você tem que abrir ele. E aí você vai abrir seu celular, vai abrir seu notebook, ou vai levar para alguém fazer isso, e aí sujeito ainda a perder a garantia, estragar alguma coisa. Então, quer dizer, você confia porque você não tem outra saída. Você confia porque você precisa confiar, não porque você quer confiar. Não, você tem que confiar, vou acreditar que não é com peça recalchutada, que não é com peça com obsolescência programada, quer dizer, com desgaste muito rápido para obrigar eu a fazer um conserto, ou eu obrigar com que eu troque de aparelho.
né? Então, eu confio porque não tem outra saída. E isso é um estado de vulnerabilidade, é um estado de fragilidade, né? Que o outro lá não tem, mas eu, como comprador, tenho. Temos aqui também a ideia, dentro da política nacional das relações de consumo, harmonização de interesses, né? Compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento tecnológico, né? Nós não queremos impedir que a tecnologia avance, mas se ela traz riscos e esses riscos viram danos, alguém tem que pagar por isso. Quem é que tem que pagar por isso? Aquele que criou o risco, né? Eu botei um novo carro no mercado e tal, testei tudo, tá tranquilo. Daqui a pouco o tempo de uso mostra que ele tem lá, daqui a pouco ele trava lá a direção. E numa dessas ele trava e as pessoas morrem. E aí? Alguém tem que pagar essa conta. Aí ele vai dizer, não, mas na época que eu fiz eu não sabia que tinha isso veio depois. Não, mas tu que fez, né? Tu criou o risco, tu botou ele no mercado. Então você paga por isso. Se não for assim, a gente não compatibiliza, né? Não tem como criar uma ideia de harmonia. E é esse 3 aqui que já fala em boa-fé, né? Fala em boa-fé objetiva, que depois é repetida lá no inciso 4º do artigo 51 do CDC. Outra questão aqui importante, educação e informação. Para o bem ou para o mal, efetivo ou não, quando você vai numa loja, clínica, etc., você vê lá um exemplar do CDC, né? E tem que ficar à mostra. E qualquer coisa, se você quiser, você vai lá em consulta. Isso é obrigatório. Então, acessar a lei é também uma maneira de se informar e ver os limites, né? De até onde você pode agir ou não. Ali no inciso 5º, tomando corpo hoje cada vez mais, né? A questão de meios alternativos de solução de conflitos, que não dependa passar só pelo Poder Judiciário, né? Quem sabe mediações, né? Conciliação, entre outros, né? Muitas empresas de determinado porte elas são obrigadas a ter SAC, né? Serviço de atendimento ao cliente, que deveriam funcionar. Não é só ligar para um SAC, não resolver nada e aí procurar uma outra plataforma. Já deveria ser resolvido na fonte. Claro, se o sujeito tiver direito, né? Mas se o sujeito tem direito e você vai para um SAC, o SAC não te responde, aí já virou saco, né? Pô, que saco, eu vou ter que procurar uma outra coisa, vou ter que entrar em juízo, porque algo que ele poderia e deveria resolver, ele não quer, né? É uma perda de tempo, né? Racionalização e melhoria de serviços públicos, tem situações aí também que serviços públicos viram relação de consumo, que nós vamos ver, né? E muito, né? Um número bastante grande. Qualidade de serviços públicos é uma coisa que a Constituição Federal vem fazendo, depois se repete em outras normas. E ali também, né, ali entrando como lei nova, né, 14.181, que modificou o CDC, dizendo ali, fomento de ações direcionadas à educação ambiental e financeira dos consumidores, né, para saberem lidar com o dinheiro. Eu digo isso deve começar desde o colégio, né, desde as primeiras séries. Não é depois de adulto lá que você vai fazer uma educação financeira. Tem que começar desde cedo a saber que os recursos que você tem são também limitados. E também prevenção e tratamento de superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor. Quer dizer, sujeito afogado em dívidas, como é que a gente pode trazer ele de novo para a economia? Como é que a gente pode reabilitar ele? Isso se torna uma necessidade, porque você não está falando de um ou de outro, está falando de milhões que ficam de fora, né? Estou no SPC, estou no Serasa e não consigo pagar, e aí tenta sobreviver aí às mínguas por 5 anos, pelo menos, né? Ou mais. Então, também essa ideia aí de começar de novo. Enfim, gente, hoje, né, eu, apesar de alguns exemplos, eu falei assim, de uma forma mais abrangente, né, mais ampla, né, das origens e fundamentos do consumidor. Não, né, ainda faltou um pouquinho ali de questões dos slides, que dá para retomar na aula que vem. Tem até 2 dicas de livros. Um dos meus livros está na bibliografia complementar, que também no início traz esse apanhado. Eles estão lá na biblioteca
ou cláusulas abusivas nas relações de consumo, e o consumidores hipervulneráveis, que trazem esse apanhado também de origens e fundamentos da defesa do consumidor. Vocês podem encontrar lá na biblioteca também, caso tenham interesse. E, enfim, se tiverem dúvidas, me mandem lá no Moodle ou guardem para os próximos encontros. Eu acredito que todos já tenham tido alguma experiência aí de problemas no mercado, né? Acho que na medida que a gente vai falando algumas coisas, vão surgindo também esses fatores, e fiquem à vontade aí para entrar e conversar, lançar aqui no chat, ou também entrar ao vivo aí, para a gente ir fomentando alguns debates aí e evoluindo nesse direito tão presente, tão importante, né? Que é o direito do consumidor, que hoje aí responde aí pela grande massa dos processos que chegam no judiciário. Ficamos, então, em contato, né, e nos conversamos ali semana que vem, então, no nosso segundo encontro. Tá bem? Então, um bom dia e um abraço a todos.